Bem-vindo a mais um episódio do nosso Clássico Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Deu louca no procurador-geral da Venezuela. Quem diria? O cara tá acusando o Lula de ser agente da CIA, mano. É, cara, o Tarek William Saab, que é primo também, né? Ele é teu parente, né? Não, Lá do, não, do com Oriente certeza, Médio. com certeza não é meu parente, mas é só pra mostrar como os libaneses acendem as estruturas políticas em toda a América Latina. Aí o cara enlouqueceu, né? Ele foi literalmente o cara que bateu o martelo e ele estava encarregado da justiça eleitoral de alguma forma ali no período das eleições. Foi o cara que decretou a vitória do Nicolás Maduro. Eu só queria fazer... Eu acho que tem uma ciência, assim, um saber que se perdeu, que é a capacidade de você julgar a pessoa só pra olhar, né? Tipo, você identificar esquisito ou não esquisito e... Cara, você tá claramente olhando pra um cara esquisito pra cacete, entendeu? Cara, o rosto dele é todo cheio de plástica. Não, e essa maquiagem também, que é porque a maquiagem não vai na orelha, né? Então tem tipo uma base grotesca, assim, ele tem um aspecto, deformado, sei E lá. aparentemente ele tá com umas tatuagens também aqui no pescoço, né? É. Cara, você não... Se tem uma coisa que você não quer que seu procurador-geral tenha, é tatuagem no pescoço, né, mano? Pois é. O estigma até diminuiu, né? Mas, cara, se você tipo, ser um cara de 60 anos com tatuagem no pescoço, quer dizer que... Então, o estigma diminuiu pra tatuagem no corpo. Tatuagem no pescoço, eu acho que ainda tem um pouco de estigma. Não sei. Quem sou eu pra julgar? Mas, enfim, é um cara absolutamente esquisito, né? O Tarek William Saab. E, cara, eu acho que... E ele começou a dar esse tipo de declaração louca, né? O Lula ficou bem hesitante em reconhecer a eleição na Venezuela. A gente comentou lá atrás, no primeiro momento ele foi omisso, né? Ele tentou colocar panos quentes ou então não descer de cima do muro, mas eventualmente, né, por livre e espontânea pressão do bloco americano de forma geral, os outros observadores, México, Colômbia e os Estados Unidos por fora, o Lula acabou também reconhecendo a farsa, né? Exato. E aí eu acho que vale a pena entrar um pouco no que o Tarek William Saab falou especificamente. Então, foi uma entrevista aqui na televisão, então... Gana la presidencia, pero usted ganó, señor Lula. Enfim, eu não vou tocar o vídeo inteiro, porque não vale a pena ouvir ele falando em espanhol e tal, mas essencialmente foi uma entrevista na TV. Ele falou o seguinte, o presidente do Brasil, Lula, e o do Chile, então o Gabriel Boric também, são agentes da CIA, né, que é a agência de espionagem dos Estados Unidos. Aí ele falou a teoria dele. Para mim, o Lula foi cooptado na prisão. Essa é a minha teoria. Não é o mesmo que fundou o PT, que fundou e uniu os movimentos dos trabalhadores no Brasil. Não é o mesmo nem no seu físico, nem como se expressa. Ou seja, ele está fazendo uns acenos ao fato que o Lula poderia ter sido substituído também. Botaram né? um boneco no lugar. Exato. O Lula que vai preso por corrupção, que de repente aparece apto para concorrer, como se nada tivesse acontecido e ganha a presidência. O senhor ganhou, senhor Lula, porque um tribunal eleitoral determinou sua vitória. O que é a defesa mais idiota do mundo também. Ele né? tá acenando, né, pro fato dele ter sido responsável lá pela justiça eleitoral ter dado a vitória também pro o Nicolás Maduro, que é, cara, completamente surreal, né? Eu acho até engraçado ele colocar o Lula e o Boric no mesmo barco, porque o Lula e o Boric não se dão muito, né? Inclusive eles tiveram um atrito na última visita do Lula ao Chile, porque o Boric representa justamente uma nova esquerda, né? Um novo paradigma para a esquerda sul-americana. E o Lula tá mais ligado à galera histórica, né? Que, no caso, na Venezuela, com o chavismo, etc., era o seu sucessor, o Nicolás Maduro. Do Chaves, no caso, o Lula era extremamente próximo, né? Sim. E aí acaba que o Lula ficou nesse lugar meio que entre a cruz e a espada, né? Porque ele não é novo e ele não tem propostas novas, como o Boric, mas ao mesmo tempo também ele acabou condenando os velhos amigos dele, né? Exato. Então... O Boric, ele parece uma coisa um pouco mais Tabata Amaral, assim, pelo menos em termos da vibe que ele passa, né? Sim. Então, ele é de esquerda, mas ele não é tão comprometido com umas causas antigas, assim, dos trabalhadores e tal. É uma coisa mais progressista no campo social e na economia segue uma coisa bem ortodoxa economicamente. Eu não sei se o Boric, especificamente, ele é ortodoxo na economia, nos discursos dele, mas muitas vezes o que você vê a pessoa ela entra com um discurso mais heterodoxo na economia, só que quando ela chega, ela faz um governo ortodoxo. Isso é o caso todos os democratas nos Estados Unidos são assim, né? Então, sei lá, Kamala Harris, se você for ver o que ela tá falando, você vai falar, caraca, ela vai ajudar todo mundo. Não vai, entendeu? Exato. Então, mas assim, enfim, é uma declaração louca, né? Meio que o bloco de esquerda da América do Sul tá completamente fragmentado.
Na Argentina, que era um tradicional, a gente vai falar daqui a pouco, né, era um tradicional aliado, né, dessa onda rosa. Na Bolívia também, o Evo também está afastado e inelegível. E agora as vozes de esquerda da América Latina estão perdidas. Não, né? A Venezuela foi para um aprofundamento do Mas eu processo. sinto que a Venezuela deu uma desmoralizada geral, Também, assim, também. eu né? também sinto isso. Serviu muito como um espantalho contra o Lula, né? Na inatividade, a cooperação que o ministro teve lá no início, né? Soou bem esquisito, e depois ele acabou voltando atrás, deu a intenção que ele hesitou. E sempre quando um líder hesita, né, isso repercute muito. Isso era uma parada, enfim, não quero falar do Bolsonaro, eu sinto que todo episódio acaba falando do Bolsonaro, mas o Bolsonaro era um cara que hesitava. Eu ia falar do Bolsonaro agora. Então, o Bolsonaro era um cara que dava muitos sinais trocados, né? Ele dá até hoje, né? Na eleição lá em São Paulo ele deu muitos sinais trocados. E isso é o tipo de postura que vai no caminho oposto da liderança, né? A liderança tem a ver com dar um sentido claro para as coisas, para que as pessoas possam se reunir em volta. Esse negócio de ficar meio não sei o que, isso é muito Bolsonaro. É uma marca de líderes ruins e agora tem virado uma marca do Lula também. Exato. Né? Eu acho que o paralelo que eu tenho que fazer da situação na Venezuela com o Bolsonaro é o seguinte: a esquerda, mas nos Estados Unidos, assim, na Europa, mas um pouco no Brasil também, ela se vende como sendo tipo, cara, nós somos um grupo de pessoas inteligentes, entendeu? A gente acredita na ciência, a gente tá de acordo com os ditames da academia, a gente defende o que tem de mais moderno nos direitos humanos, etc. É tipo, se você é uma boa pessoa e se você é inteligente, você vai ser... Você pode não ser super de esquerda, mas você vai ser pelo menos um pouco de esquerda, sabe? Essa é a ideia da candidatura da Tabata Amaral. Pra mim, ela é 100% esse espírito. E com o Bolsonaro meio que comandando a direita no Brasil, acaba sendo muito fácil de você vender esse argumento. Porque você vende a ideia de que olha pra direita, o Bolsonaro é um idiota. Olha os seguidores do Bolsonaro, eles são idiotas. Olha o tipo de coisa. Eles ficam falando de fake news, obviamente mentirosa no WhatsApp. É tudo pouco polido, é tudo meio feio, assim, é tudo, sabe? Passa uma vibe de ser mal feito, sabe? E aí a esquerda se vende como nós somos o campo das pessoas competentes e da polite society institucional e tudo mais, e a direita são os plebeus idiotas, os outros. Só que na situação da Venezuela, acabou que isso ficou meio misturado, eu diria que até invertido, né? Então, o Nicolás Maduro, ele é um motorista de carreira, ele é um motorista de ônibus. E eu falo isso não pra humilhar, assim, falando que, tipo, nossa, todos os motoristas de ônibus são pessoas, meu Deus, muito pouco esclarecidas. Só que a tendência é que o motorista de ônibus ele vai ser menos esclarecido do que uma pessoa como a Tabata Amaral, entendeu? E aí o Nicolás Maduro ele se juntou com um bando de pessoas que são lunáticos, entendeu? São maníacos. Essa teoria da conspiração de que o Lula ele é um agente da CIA... tipo, cara, meu Deus do céu, isso é tão bizarro. Isso é uma coisa digna, isso é uma coisa de teorista da conspiração digno do que no Brasil viria da direita, entendeu? Falar de que, o Lula, ele faz parte de um complô internacional da Ursal, de sei lá o quê. E aí o mano só fez a mesma coisa, só que versão esquerda, né? Então você não vai culpar o Ursal, você vai culpar os Estados Unidos. Eu acho que a parada do Tara é que ele é mais do que o Lula foi cooptado pela CIA, porque... Isso é até isso já é meio surreal, né? Já é, tipo, também tem um viés conspiracionista retardado, assim, já dentro. Mas eu acho que é pior, cara. Ele disse que ele assinalou pro Lula ter sido substituído. Então entra toda aquela galera dos só, tipo, a ala mais esquizofrênica, retardada do bolsonarismo, que é a galera o Lula tem oito cópias, já morreram 7, esse é o último Lula. Tu já viu isso? Não. Cara, quando eu fico, enfim, nas minhas investigações... Mas eu vi nego nos Estados Unidos falando de Joe Biden, que é tipo, olha pro Joe Biden agora. Mas é porque Joe Biden antigamente não tinha esses trejeitos. Mano, o Joe Biden virou um vovô, cara. É porque esses caras se comunicam, né? A internet globaliza também esse tipo de conspiração retardada. Então tem a galera dos dublês do Lula e que tá só faltam 2. E eu já vi isso de várias formas, assim, entrando lá no Deep Lore do Bolsonaro. E ela mais... Cara, ela mais dissociada, assim, mais esquizofrênica, mais... cara, burra mesmo, assim. E aí você vê isso florescer na Venezuela, tipo, no alto escalão do judiciário venezuelano. E isso, pra mim, é uma metáfora, tem um argumento muito grande para regimes democráticos, na verdade, né? A gente já fez várias críticas aos regimes que têm essa pretensão de eu sou mais democrático, sou mais aberto de todos. Mas isso é um argumento bom de verdade para a democracia, que, tipo... As coisas, por serem mais abertas, cara,
ela meio que ela tá sob um escrutínio maior da sociedade civil. E, por exemplo, um cara tipo o Tarek Saab da Venezuela, que é um lunático, é uma pessoa esquisita mesmo, tipo... Ele é um mano estranho. Ele é um né? cara estranho, ele jamais teria ascendido para a posição que ele chegou. Ele só consegue chegar ali porque ele deve ser um cara inescrupuloso, manipulador, traiçoeiro, e aí Na democracia brasileira, várias pessoas estranhas e várias pessoas inescrupulosas, etc. Sim, né? sim, mas tipo, a parada é que os caras que falam essas merdas que o Tarek Saab fala, eles não estão nem dentro do bolsonarismo, de verdade. Tipo, Sim. eu acho. Sim, né? sim. Pelo menos nenhum deputado falou abertamente sobre isso. Se falar, alguém me manda o vídeo, por favor. Mas a parada é que ele é pior. Esse é um homem. Olha lá. O pano cloth que esse cara é feito é pior do que o pano dos políticos no Brasil, entendeu? Ele é um certeza. cara. É raro você fazer a defesa da classe política brasileira. Mas é que isso é pior. Se a gente tivesse sendo governado por cara tipo esse maluco, a gente estaria muito pior, Sim, entendeu? os libaneses do Brasil, tipo Michel Temer. Aí, ó. sacou? Vitor não, brincadeira. E da Venezuela é o Tarek Saab. Exato, sabe? E, assim, é isso, né? Cada sociedade pode oferecer um certo nível de homem. Isso aí deve estar entre os piores que a Venezuela pode oferecer, Sim. eu imagino, assim. E pra mim isso é um pouco do futuro da esquerda também, sabe? Porque pra mim uma das coisas que, na medida que a direita vai ficando mais populista, o que a esquerda tem pra oferecer é justamente ser meio... É porque a palavra fica muito mal aplicada, sabe? Mas é meio que ser mais aristocrático, entendeu? É ser... Nossa, nós somos as pessoas mais inteligentes, a gente é a pessoa mais estudada, sabe? A gente é a pessoa mais normal, sabe? Você tem esse apelo que de certa forma um fica populista, o outro fica elitista, só que não é elitista no termo de grana, elitista no termo de ser polido, sacou? A esquerda fica mais polida. E, pra mim, isso indica um pouco o futuro da esquerda, que é, cara, no Brasil, a tendência, na minha opinião, é a ala lulista, quando o Lula morrer, ou, enfim, antes dele morrer... Tá profetizando? Não. Todo episódio você... Quando o Lula parar de ser político, a ala dele, a ala lulista propriamente dita, vai ficar cheia de uns caras tipo o Tarek Saab, entendeu? Já é, mas a verdade Então, é que mas a parada é essa, já é. E aí o que vai acontecer vai ser a ala tradicionalmente trabalhista, dos movimentos... Movimentos sociais, né? É porque não é nem movimento... Sim, dos movimentos sociais, esse tipo de coisa. Sindicato. Vai acabar virando, tipo, meio que uma esquerda, sabe? Meio que Lenda. vai embora, sabe? Enquanto a ala que vai tomar conta vai ser a ala mais da Tabata Amaral das coisas, sabe? Essa é a minha previsão. A única coisa que segura o Lula no poder ainda, nem no poder, mas Lula como líder da esquerda, é o fato de que ele era o único cara com cachê pra manter todo mundo unido. Quando ele for embora, eles vão passar por um momento assim meio turbulento, mas quem vai emergir no final das contas vai ser ou uma pessoa tipo a Tabata, um cara como o Eduardo Paes, ou um cara como o João Campos. Talvez não seja um desses três, mas vai ser uma pessoa mais dessa laia do que da laia do Boulos, sabe? Porque o Boulos, ele já tentou se moderar muito, mas ele ainda passa cheirinho de Tarek Saab, entendeu? Eu acho que os obstáculos para essa proposta dessa nova esquerda, assim, a esquerda meio Boric, né, vamos chamar, em termos latino-americanos, pode ser cair em algumas armadilhas, assim, que a vida intelectual pode apresentar, né? Que pode ser tanto de você se perder no ramo das teorias, e aí eu colocaria o obstáculo do identitarismo, que já tá mais do que provado eleitoralmente, que o pessoal não tem condição. Eu já falei isso no episódio, que tipo, cara, quer ser eleito, sai do pessoal, sabe? Porque... Isso é uma parada engraçada, né? Porque se você falasse para um americano, se você chegasse para um americano e falasse, cara, a pauta identitarista, a gente quer tentar juntar as pessoas que são minorias, etc., ele ia ficar tipo, aqui nos Estados Unidos a gente não consegue porque 60% da população é de brancos, WASPs, né? Que é a sigla que significa White Anglo-Saxon Protestant, que são os brancos anglo-saxões protestantes. São, tipo, os brancos padrões, assim, nos Estados Unidos. Ele ia falar, pô, não dá certo porque tem muito, tipo, branco padrão nos Estados Unidos. Mas se ele visse o Brasil, que é um país muito mais miscigenado, um país com uma... que, tipo, tem uma parcela menor da população que é esse branco tradicional, ele fala, caraca, vai dar super certo no Brasil. Só que, pelo contrário, entendeu? Dá menos certo ainda no Brasil, sabe? Talvez justamente por ter menos essa distinção clara entre quem é o WASP e quem não é o WASP, acaba ficando meio, tipo, sabe? As pessoas só não ligam, né? Então... Exato. Tipo, por 1 milhão de fatores históricos que a sociedade brasileira é muito mais diversa e o poder muito melhor distribuído entre as raças, etc. É bem diferente lá dos Estados Unidos, tem realmente
existe ali, de alguma forma, uma concentração, né, de renda, poder, relevância política dentro dessa comunidade watch. Mas a parada é que, tipo, o identitarismo, para mim, é um flerte que pode acabar atrapalhando essa nova esquerda, porque eu acho que ela apresenta um resultado de curto prazo bom. Tipo, é um jeito fácil de você entrar nas coisas. Eu acho até que um exemplo disso é o P, por exemplo, um partido que surgiu agora. Sim. O que é o P tem de novo? Ele agregou essas pautas identitárias ao marxismo-leninismo, que era uma pauta que não tinha sido comprada propriamente pelos antigos partidos. Todos são irrelevantes, igualmente relevantes, Inclusive inexpressivos, inclusive ao P. Eu acho que vai chegar o dia que nenhum desses partidos vai existir, se Deus quiser. Mas a questão é que a UP teve uma vitória de curto prazo, justamente porque ela agregou esse elemento racial dentro da questão da emancipação da classe trabalhadora, conseguiu entrar, entrou em vários lugares. Só que não vai crescer, entendeu? Porque isso também tem um teto natural que é baixo. Então eu acho que talvez a Tabata, o João Campos... O João Campos é até bizarro, né, cara? Porque pensar em pauta identitária no Recife é louco. Assim, Não, e vindo do João Campos, né? Um cara brancaço, olho azul e tal. Não, ele é um cara assim, basicamente tipo um dinamarquês, assim, no Recife, né? Vindo do processo, né? Uma formação de elite de 400 anos. Mas eu acho que só pode ser um possível obstáculo, né? Total. Mas, via de regra, se a esquerda fizer o trabalho dela certinho e buscar essas pautas de reconexão, até tem uma aposta que veio do pessoal do Rio, a gente estava vendo uma matéria sobre isso, que o vereador mais votado do pessoal no Rio, ele foi votado com a campanha para acabar com a jornada 6x1, cara. Que isso é uma parada extremamente tradicional da esquerda, que já se perdeu há muito tempo, né? Mas é que a luta pelos direitos trabalhistas. E isso eu não quero dar o gabarito, assim, na minha cabeça eu meio que tô dando o gabarito para a esquerda. Mas, assim, meio que para mim o caminho é esse, entendeu? Você vai querer aplacar as condições de trabalho, eu quero melhorar a sua vida, como sempre foi, né? Eu quero, um novo estágio de prosperidade, eu quero distribuir o bolo. Isso se perdeu completamente dentro do discurso da esquerda. Mas é isso, eu acho que essa história faz a gente pensar como que essa esquerda mais tradicional da América Latina está meio que enveredando para uns caminhos muito estranhos e que provavelmente o futuro vai ser mais como o Boric, mais como o João Campos e a Tabata. Eu acho que o Aduni também coloca a Venezuela se isolando cada vez mais, né? As pessoas colocam muito, tipo, a Venezuela está sendo isolada, né? Tem um plano global, assim, né, para isolar a Venezuela, porque não é mais um regime democrático nos padrões americanos, mas a Venezuela está sendo conduzida por retardados, né? Isso que acho que isso ficou bem óbvio, assim. E aí, cara, você tem, tipo assim, você colhe o que você planta, né? Se esse tipo de cara consegue subir no alto escalão de qualquer agência governamental, é um péssimo sinal. É um péssimo sinal para o país inteiro, sabe? Então, é isso. É isso. Esse foi o Novos Clássicos Show de hoje. Comenta o que você achou da notícia. Se inscreve no canal, se inscreve em Novos Clássicos se você não conhece, né? Que é um canal mais educativo, menos focado em os acontecimentos do dia a dia. E segue a gente no Twitter também, agora que ele voltou. Eu sou o @Novos Clássicos, roubei o @ do Pessoa. Eu sou o @PessoaA99. Segue a gente no Instagram também, Novos Clássicos _OFC. Muitíssimo obrigado. Abraço. Valeu.